Vamos falar agora sobre Palmeiras e Vasco, esse jogo que acontece exatamente, amanhã. Amanhã não, domingo. Domingo Não, amanhã, às 6h30. já é sábado. Porque já é sábado, por isso. Então tá certo, é amanhã. É também conhecido como domingo, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, lá em São Paulo. Resta saber se o Palmeiras também vai jogar com seus titulares, né? Porque Mas a confusão ficou imprevisível isso, né? porque eu acho até que o Palmeiras jogaria com os titulares, Imagino né? Mas a questão do atraso do voo do Palmeiras por um problema no novo avião, né, da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, deu um problema a qualquer técnico no avião lá na volta da Colômbia, né? E acontece que o Palmeiras atrasou o seu retorno para o Brasil, os jogadores tiveram que ficar mais um dia na Colômbia. Chegaram... Viagem de ônibus para Cali, de Pereira para Cali, 200 quilômetros. Exatamente, tiveram que pegar um ônibus e depois um ônibus de Cali para São Paulo. Sexta-feira Até que atrasou, né, o voo todo, os jogadores mais cansados, certamente, menos tempo de treino. Então ficou meio imprevisível aí o que o Palmeiras vai fazer em termos de time, né? O que o Abel vai colocar para enfrentar o Vasco. E a recuperação, em geral, é fundamental pós-jogo, né? E o Palmeiras planejava usar a sua estrutura de recuperação no seu CT, que é de primeira linha, para poder fazer essa recuperação e acabou não podendo. É ver qual vai ser o efeito disso. E o Palmeiras enfrenta, neste domingo, um Vasco que vem em evolução. Um Vasco que vem mais confiante, é um Vasco que está melhorando no aspecto coletivo. Os reforços ajudaram e muito, né? Você percebe que eles têm sido decisivos, os reforços que o Vasco trouxe até agora. Se a gente pensar no Paulinho, que pouca gente imaginava que ia ter o impacto que está tendo. O Serginho menos, né? Entrou, fez o gol nesse último jogo. Bem melhor o centroavante, né? Acho que é o mais impressionante de todos, assim, quando você vê que ele tem faro, né? Faro de gol. E tá chegando em todas, né? Bola na área, ele chega em todas, encosta em todos, tá melhorando o Vasco, né, Alex? Porque o Vasco parecia morto, né? Falou, o Vasco não tem recuperação. Hoje o torcedor já consegue sonhar com a permanência do Vasco. Mas a melhor contratação é a questão do treinador. Ele que acabou ajustando tudo isso. Lógico que chegaram o Veguete, o Verrete, Verrete, o pessoal tem chamado dele. E igual você falou muito bem dos outros jogadores, ele deu uma base, cara, que é o que está gerando, de repente, tipo assim, como se você viesse num caminho escuro e acendesse alguma luz ali para você pelo menos se encontrar. Ele deu uma diretriz, ele deu uma organizada, e hoje todo mundo falou, opa, peraí, eu vou por aqui. Então aí potencializa, como a gente sempre fala, o coletivo organizado potencializa esses jogadores individuais, mas eles acertaram sim nessas peças, coisa que algumas não se demonstraram, porque às vezes você contrata um bom jogador e ele não chega ali e acaba não rendendo. Nessas peças eles, pelo jeito, acabaram corrigindo alguma coisa sobre chegar e entregar junto com o Ramon Dias e assim subiu esse nível, né? Aumentou o nível de produtividade do Vasco. É importante falar dessas duas coisas, eu acho, sabe por quê? Porque a gente às vezes fala mudou o treinador, chegou e o time... É evidente que o Vasco conseguiu ser mais competitivo e está evoluindo, especialmente na capacidade de competir mesmo. Agora, é sempre bom frisar, o time titular do Vasco, que foi a campo contra o Atlético, ele tinha 5 jogadores que o Barbieri não dirigiu. Não sou advogado de treinador. Estava claro que o trabalho estava tendo problemas, que se esperava uma evolução muito maior do Vasco e o time estava tendo muita dificuldade. Agora, o clube também reconheceu que era preciso incorporar jogadores ao que o elenco tinha até aquele momento. Então, até para fazer justiça dessa avaliação, né? Porque fica parecendo que saiu um trabalho de alguém indigente, mas porque o Barbieri já fez bons trabalhos no futebol brasileiro, o trabalho do Bragantino até dado momento foi de altíssimo nível e sempre elogiado. A questão do Vasco, que na primeira janela, como aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, embora as contratações tenham uma característica diferente, mas 2 clubes que viraram SAF, a primeira janela do Vasco menos proveitosa, a segunda parece ser mais proveitosa, fazendo o time dar um salto. Aconteceu com o Botafogo na primeira temporada dele. É verdade, o Vasco conseguiu a regularização do Payet, né? Jogador que veio do Olympique de Marseille, 36 anos, jogador de seleção francesa. O Payet está regularizado, mas não vai para o jogo ainda. Ele tem que cumprir uma suspensão, né? Ele foi expulso no jogo do campeonato francês por agredir um jogador adversário e acabou pegando 3 partidas de punição. Ele já havia cumprido 2, tem que cumprir uma mesmo assim no futebol brasileiro.
Então o Vasco regularizou, aproveitou para cumprir nesse jogo, que ele já não jogaria de todo jeito pela questão física. Pelo físico, então ele aproveita, cumpre essa suspensão, melhora a parte física, para quem sabe na próxima rodada poder estrear contra o Vasco. E mais uma última notícia, o Carabarral, não sei se o torcedor do Vasco se lembra dele, né, porque jogou muito pouco, jogador que estava emprestado, né, veio do Santos, já deixou o Vasco, ele vai jogar no Puebla do México, tá? Então o Carabarral, que praticamente não jogou no Vasco, não jogou no Santos. Uma das contratações feitas na temporada que não tiveram acerto, né? Nem no Santos, nem no Vasco. Não conseguiu se estabelecer no clube. Exato, então tá indo embora. Falar de outro jogo da rodada, o Vasco com o Ramon Dias vem melhorando, né? 3 jogos sem derrota, mas vai encarar uma pedreira. O Palmeiras do Abel Ferreira, o Mendel Bidilovski, traz para nós os detalhes de Palmeiras e Vasco. O Palmeiras recebe neste domingo no Allianz Parque o Vasco pelo Campeonato Brasileiro depois da longa viagem de volta da Colômbia. Na previsão, os jogadores deveriam ter deixado a Colômbia na quinta-feira, depois da goleada 4-0 contra o Deportivo Pereira no jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas o avião da presidente Leila Pereira apresentou problemas técnicos. Então os jogadores seguiram de ônibus para Cali, viagem que durou cerca de 3 horas, e nesta sexta-feira pegaram outro voo fretado para São Paulo. Com isso, a programação do Palmeiras foi alterada, fica a dúvida de como vai ser o time do técnico Abel Ferreira para essa partida. Tem o desgaste da viagem, depois no meio de semana tem o outro jogo contra o Deportivo Pereira. Como Abel Ferreira vai escalar o Palmeiras para essa partida contra o Vasco, que não terá Payet. O jogador cumpre suspensão da época que defendia o Olympique de Marseille. Uma agressão no campeonato francês rendeu 3 jogos de punição. Ele já cumpriu 2, mas ainda tem que cumprir 1. Com isso, não enfrenta o Palmeiras no fim de semana. Palmeiras, vice-líder, tenta diminuir a diferença para o líder Botafogo, que é de 11 pontos. O Vasco, 18º colocado, segue na briga para sair da zona de rebaixamento. O Vasco confirmou, nesta sexta-feira, a saída do argentino Gabriel Carabajal por meio de suas redes sociais. Assim, o jogador, que não teve nenhuma oportunidade nas 5 partidas com o técnico Ramon Dias, viajou para assinar com o Puebla, do México. A negociação também passou pelo Santos, clube que detinha seus direitos federativos. Desde que assinou com o Gigante da Colina, em meados de abril, o argentino esteve em campo em apenas 6 oportunidades e não marcou gols. Apesar de ter dado uma assistência, acumulou atuações ruins. Além disso, com a chegada de novos estrangeiros para o elenco, se eram 9 ao todo, reduziram as chances de permanência de Carabajal, uma vez que só 7 podem ser relacionados para os jogos. O atleta Carabajal não é mais integrante do elenco do Vasco. O meia recebeu uma proposta e o Vasco entrou em composição com o Santos para a liberação do jogador antes do fim de seu contrato com o Cruz-Maltino. Torcedor, qual sua opinião sobre a saída de Gabriel Carabajal? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.